Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da nossa língua. Você não tem noção do quanto que ela pode ser prejudicial na vida das pessoas. Sabe? Aquelas pessoas que não pensam para falar, aquelas pessoas que gostam muito de fazer fofoca. Eu quero que você saiba, irmão, que a nossa língua, ela é tão perigosa que ela pode causar danos até irreversíveis. Uma fofoca pode causar até a morte de pessoas. E se não causar a morte, ela pode causar uma briga que dure a vida toda. Pessoas podem ficar de mal e nunca mais voltar a se falar por causa de uma fofoca. Então, hoje eu gostaria de falar sobre isso com vocês. E esse ponto de pessoas nunca mais conversarem por conta de uma fofoca, a sétima coisa que Deus abomina é você fazer os irmãos brigarem. E esses irmãos que eu falo não são os irmãos de sangue só, não, que eu tô falando. Irmãos em Cristo, né? Você vai lá, faz a fofoca, semeia lá a discórdia e duas pessoas brigam e deixam de se falar. Entendeu? Então, isso não pode. A gente tem que parar e nunca mais fazer. Então, eu vou ler aqui para vocês alguns versículos bíblicos que falam da língua. Tá lá em Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come seu fruto. Em Tiago 1:19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. E lá em Tiago 3:8-9 diz assim: a língua, porém, nenhum homem é capaz de domar, é mal, incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Então aqui, deixa eu dar uma paradinha para comentar esse versículo aqui de Tiago 3, né? Porque assim, ó, o que adianta a gente bendizer ao Senhor, né? E ficar falando mal dos outros, que foram feitos à semelhança dele, os nossos irmãos. Então você glorifica a Deus, fecha os olhos, dá glória e ó, fala do vizinho, fala do outro, fala do parente, fala não sei de quem, né? Então, como diz a palavra de Deus, de uma fonte não pode jorrar água doce e salgada, né? Ou é água doce ou é água salgada. E lá em Provérbios 13, verso 3, diz assim, ó: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muitos lábios se destrói. Com certeza, né? Porque você guardando a sua língua, a sua boca, você deixa a sua alma limpa também. Você não se suja, não se contamina. E em Mateus 12:36 diz assim: mas eu vos digo que toda palavra ociosa, que é palavra inútil, desnecessária, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, tudo que você disser, você vai prestar conta de cada palavra, porque a gente não é só atitude, a gente é palavra também. Então, ainda mais se essa palavra que você soltou aí em forma de fofoca prejudicou pessoas e fez com que pessoas brigassem e fez com que pessoas não se conversassem mais, e pior ainda, se essa sua fofoca fez que alguém matasse alguém, porque tem casos assim, eu falo uma coisa pro meu marido vai lá e mata o cara, né? Não é difícil de acontecer isso. Eu tô citando esse exemplo porque eu já vi, né, noticiários assim. Vai lá, faz uma fofoquinha, o marido pega o revólver, vai lá e mata o outro. Como é que você vai consertar uma coisa dessa depois? Guarde a tua língua. Efésios 4:29. Não saia de sua boca nenhuma palavra torpe, que é suja, imunda, desprezível, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E lá em 1 Pedro 30, olha para você ver que como tem bastante na palavra de Deus falando da língua. 1 Pedro 3, verso 10.
Porque quem amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Em Tiago 26, capítulo 1, 26, se alguém entre vós cuida de ser, religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. Olha para você ver. Então, se alguém diz que é religioso, mas não cuida nem da própria língua, não consegue refrear a tua própria língua, a sua religião é vã. É como se você estivesse na igreja à toa. Porque você está lá na igreja, está aprendendo a palavra de Deus lá, e ao invés de seguir, vou seguir as Maria vai com as outras que faz rodinha para falar mal da vida dos outros. O diabo, ele usa o ouvido de um e a boca do outro. Isso é fato. Isso é fato. Então, amados, hoje eu gostaria de falar sobre isso com vocês, sabe? Deixar esse alerta aqui, porque não é só atitudes que a gente toma assim, que vai nos contaminar, não. A nossa língua, ela nos contamina. Toma cuidado no falar. Se quer falar de alguém, fale de Jesus Cristo. A vida dele, sim, vale a pena comentar. Amém?